Oi, Jaque, bom dia. Como tá, Jaque? Tudo bem? Vou esperar o povo ir entrando aí. Quero falar de um tema hoje, nessa manhã, sobre por que Deus não responde as nossas orações. Substituindo aqui minha esposa Ana. Amanhã ela tá aqui conosco 9 horas, com vocês, né? E vai ser um tempo precioso, um tempo maravilhoso. Lulu na área. Tudo jóia, Lu? Queria que você pegasse a sua Bíblia e abre em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o porquê que Deus não responde nossas orações, ou certas orações, ou de repente algumas orações, ou todas as orações. Então eu queria navegar com você sobre esse tema, sobre essa palavra, sobre esse texto que a gente vai ler de Mateus capítulo 6. Uma vez que Deus nos desenha para que possamos ter respostas, uma vez que Deus nos criou para termos anseios respondidos. Por que será que algumas vezes ele permanece calado? Ele não responde nossas orações. Então vamos lá. Mateus capítulo 6, verso 9. Mateus 6, 9. Diz assim o texto da Bíblia. Mateus 6, 9. Com Deus, assim que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples e dessa maneira: Nosso Pai do céu, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito neste mundo e faz o que te é melhor, tanto aí em cima, nos céus, quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por Ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando e Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém e amém. Nossa oração, verso 14, é uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoar os outros. Se você recusa fazer sua parte, você estará separado de Deus. Quando jejuares para se concentrar em Deus, não faça disso um espetáculo. Vocês podem até conquistar seus 15 minutos de fama, mas isso não os tornará santos. Se você estiver exercitando alguma disciplina espiritual no coração, haja normalmente diante dos outros. Lave bem o cabelo e o penteie, escove os dentes e lave o seu rosto. Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção de Deus. Ele não vai deixar de ver o que você está fazendo e Ele te dará a sua recompensa. Esse texto é a oração do Pai Nosso na Bíblia, The Message, né? Ou seja, a mensagem. Então ele muda um pouquinho a nossa forma de compreender o que ele está dizendo. Então vamos lá. Por que será que Deus não responde as minhas orações? Ou as suas orações, né? Sim, já que Deus é muito simples, demais, demais. Às vezes nós, amados, que complicamos Deus, nós aqui
prefiguramos Deus de uma forma que a gente acaba que o reduz a nossa forma de crer, de enxergar a nossa vida, né? Então, esse texto de Mateus capítulo 6, verso 9, vai falar justamente sobre isso. Por que Deus não responde suas orações? Você já parou para se perguntar? Eu queria te desafiar enquanto a gente começa, enquanto eu tomo uma água. Você tem aí, você é corajoso para poder dizer, você tem orações que você gostaria que Deus respondesse e Ele ainda não respondeu? Se você tiver, coloca aí, sim, eu tenho. Não, todas as orações já foram respondidas. Então vamos lá. Se você for corajoso, coloca aí. Você tem orações que você ainda não obteve resposta? Talvez você está orando há uma semana, um dia, 2 dias, 3, 5 dias, 2 meses, 3 meses, talvez anos a fio, e sua vitória ainda não chegou. Então, orações sem respostas, a primeira chave que eu quero te entregar nessa manhã. Orações sem respostas são orações sem sentidos. Se Deus não está respondendo suas orações, é porque com certeza sua oração está sem sentido, né? Porque toda complacência, de fato, se a gente ir para o antônimo dela, vai ser uma ignorância, uma falta de compreensão, vai ser algo desconhecido, e nós seres humanos, nós não toleramos complacência. E uma vez que eu não tolero complacência, eu jamais vou tolerar que minhas orações não sejam respondidas por Deus. Mas em primeiro lugar, nós precisamos entender algo aqui nesse texto, que Deus, queridos, Ele não nos desenhou para não termos respostas em nossas orações. Deus não nos criou, Deus não nos fez para que vivamos de atrasos daquilo que é legítimo do nosso coração, porque se a Bíblia diz, deleita-te no Senhor, agrada-te dele, e ele concederá o que deseja o teu coração, então é ilegal que a minha oração em Deus, aquilo que eu coloco nele, embasado na Bíblia, pautado na Bíblia, eu não tenha resposta. Porque nós, queridos, não fomos desenhados para concordar com orações não respondidas. Você não foi feito para ser cordato com orações que você faz e que elas não têm resposta. Mas você precisa entender o que é oração. Então, a oração minha, a sua oração é a minha oportunidade, a sua oportunidade de ter chance com Deus, sabe? Talvez você diga isso, mas eu vim aqui para te desmistificar, dizer que a minha oração e a sua oração não é uma oportunidade para ter chance com Deus. A oração é minha resposta ao convite de Deus para entrar diante dele com ousadia no trono da graça, tendo um discurso através da minha oração, que eu quero que aquilo que eu estou clamando tenha significado relevante para mudar minha vida, mudar minha casa, mudar minha família, mudar minha cidade, mudar as pessoas que estão à minha volta. Então, observe que a grande verdade da minha oração e da sua oração é que é a nossa chance de partilhar com Deus o que se passa conosco. A minha oração é a chance de juntar com Deus, como diz o texto aqui de Mateus 6,9, e alinhar. O que é o alinhamento, né? É trazer para o centro, é trazer para o querer, é trazer para a vontade dele, a fim de que seja manifesto na terra como é manifesto nos céus. Então, para que a vontade de Deus seja liberada sobre suas orações, ela precisa ter uma concordância, ela precisa estar alinhada com Deus. E se sua oração está alinhada com a vontade de Deus, o desejo de Deus, ela vai se tornar real, ela vai se materializar em sua vida, na sua casa, na sua família e das pessoas próximas a você. Então, entenda que a oração dos discípulos aqui, essa oração sacerdotal do Pai Nosso, não era, foi apenas uma confissão deles, dos seus pecados.
Entenda que Jesus ele não teve pecado, mas ele deixou esse modelo de oração para todos nós discípulos. Venha o teu reino, Pai nosso que estás nos céus, revela-nos quem tu és. E quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Quem é o Senhor para você? O que ele pode fazer? Você o busca apenas quando ele te acrescenta milagres? Você o busca apenas quando ele te provê situações felizes? Você anda com Deus apenas quando não há perseguições? Você anda com Deus quando ele provê todas as coisas para você? Ou se você estiver encrencado? Ou se as coisas não saírem conforme você quer? Você abandona a sua vida de oração. Então, reclamar de um Deus mudo, reclamar que você tem orações sem respostas, é o mesmo que deixar o seu celular desconectado dos dados móveis ou da rede Wi-Fi e esperar que se chegue notícias para você. Então, o desejo de Deus não é apenas te levar para o céu. Muitos estão pegando suas mochilas nesse tempo de pandemia, nesse tempo de caos, os teóricos do caos. Você já viu que uma pessoa, queridos, quando ela não está bem, quando ela não tem resposta às suas orações, quando de repente ela está quebrada ou falida, ou quando as coisas não vão para ela bem em praticamente todas as áreas da vida dela, você já viu que essas pessoas pegam suas mochilas, colocam nas costas e tem um discurso assim: volta, Senhor, arrebata a sua igreja. Você já parou para pensar que existem pessoas assim, que elas pedem a volta de Deus somente quando elas não estão bem? Então, o desejo de Deus não é apenas te levar para o céu, e sim trazer os céus manifestos através da sua oração. Muitos estão preocupados em ir para o céu, muitos estão preocupados em chegar ao céu, mas poucos estão preocupados em trazer a realidade do céu para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. E esse é meu desafio para você. Transforme a terra, transforme sua casa, transforme sua vida, através da palavra de oração que você tem. E a sua oração não é o meio pelo qual você usa para conseguir benefícios de Deus. A oração é o meio do qual Deus consegue aquilo que Ele quer do nosso coração. Quando você ora, você não está mudando a Deus. Quando você jejua, você não está mudando a Deus, porque Deus é imutável na sua bondade. Deus não volta atrás naquilo que Ele prometeu a você, mas ao orar, você está mudando você mesmo. Quando você jejua, você muda a si mesmo. Você não muda a Deus, você muda você. A oração é o meio pelo qual Deus consegue o que Ele deseja de você. E Ele põe seus desejos, Ele põe a vida dele diante de ti e te diz: esse é o caminho, andai por ele. Então, quando você ora, você tem o seu caráter transformado e mudado. Quando você ora, quando você tem um alinhamento com Deus, você vai parar de fazer orações do tipo egoísta, dá-me, Senhor, dá-me, Senhor, dá-me, Senhor, eu quero. Não, quando você entra em Deus em oração, você passa a se preocupar com as pessoas que estão à sua volta. É como um pai, é como uma mãe, que ao receber a notícia de uma gravidez, saiba que você é muito amado por Deus, saiba que aonde você está, Deus ele te ama. Deus ele planejou você não é um acidente, você não é fruto de um acaso. Talvez seus pais, por algum motivo, podem não ter projetado você ou ter, sonhado com você, mas Deus sonhou com você. Os Salmos diz que ele brincava com você quando você ainda era uma substância informe. Então, imagine que pais de verdade, a gente está falando de pais de verdade. Pais de verdade não abandonam seus filhos. Pais de verdade, quando eles têm a notícia de que eles irão ser pai, o que eles fazem? Eles começam a preparar a vinda do seu filho. Eles pintam o quarto de azul ou de rosa, né? Ou eles vão buscar algum
esses calçados, você enfeita o quarto, você gasta dinheiro, você, coloca, à disposição dos seus filhos, tudo aquilo que você planeja, sonha e gostaria. Então você deseja tanto que você se prepara. E Deus, Ele é assim, Ele te ama tanto, que Ele preparou respostas para as suas orações nesta manhã. Deus preparou respostas para o seu clamor nesta manhã. O desejo de Deus não é apenas levar você, seus filhos e sua família para o céu, mas o desejo de Deus nesta manhã é trazer os céus para a terra, a fim de que seja feito na terra como é feito no céu. Então Deus quer te transformar através da sua oração. Deus, através da sua oração, quer te levar por um caminho do qual você conheça Ele, não apenas o Senhor da bênção. Disse que teve um concurso de uma oratória perfeita sobre a citação do Salmo de número 23. E um sujeito foi para a final com o outro, e ele começa a declamar os salmos de forma pontuada, de forma sábia, de forma coloquial, de forma eloquente, e de fato a plateia vai ao delírio com aquela citação do salmo. Mas de repente o seu outro concorrente, um senhor quase sem estudo, quase que sem acesso a ter diplomas como aquele jovem que concorria com ele na citação do salmo tinha. Mas de repente ele começa a declamar o seu salmo, e na primeira palavra do salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A plateia começa a chorar, a plateia, começa a se compungir, o seu espírito começa a se revolver dentro deles. E quando ele termina a citação daquele salmo, todos estavam em choros profundos, consternados. E no final daquele resultado, aquele senhor ganha aquele prêmio de citação, ele ganha aquele troféu, aquele concurso naquela noite. E aquele jovem que se preparou anos a fio para aquele concurso, para aquela citação, ele de forma indignada se levanta e diz: eu não concordo com esse senhor ter ganhado esse prêmio, porque eu me preparei há anos. E como ele vem aqui, abre simplesmente a Bíblia e cita o salmo, e todos vocês entregam o troféu para ele. Ao passo que aquela comissão organizadora do evento disse: você conhece o Salmo 23, e você citou ele de forma esplêndida, mas de fato você conhece o Salmo, mas aquele senhor que citou o Salmo, ele conhece o Deus do Salmo. Então as suas orações é um convite não apenas para você ter o conhecimento da palavra de Deus, mas é um convite para você conhecer o autor da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero dizer nesta manhã, hoje para você, você só pode obter a vontade de Deus sobre você quando você diz sim a Ele. Quando você diz sim, Jesus. O reino de Deus sobre você. Os milagres de Deus só podem alcançar seus filhos, sua casa, quando você entra em concordância com o reino de Deus, expressando Ele através da sua oração, da sua palavra e da sua... Aqui, existe um processo aqui. O reino de Deus se manifesta em você, por meio de você, a fim de invadir as ruas, a fim de invadir o seu trabalho, a fim de invadir sua casa, as pessoas, a família. Então, a oração do Pai Nosso é a simples fato, é a simples forma, é a simples maneira de nos manter ativos espiritualmente com Deus. Uau! Posso ouvir um amém seu? A grande essência aqui é que quando você ora, queridos, você ativa o
manifesta, as suas orações se cumprirão na terra, na sua vida, na vida da sua família, no seu trabalho e nas esferas que estão à sua volta. Então é esse tipo de engajamento na oração que faz com que 100% do que você ora venha à existência, venha a existir quando você anda em sintonia com o reino de Deus. Meu primo Gesso, lá de Angra, beijo primo, que honra. Então a nossa oração desencadeia todos os recursos celestiais que estão disponíveis a nosso favor para nos entregar aquilo que estamos orando. Então, eu vim aqui, tá travando, gente, a live? Aí, eu acho que aqui tá normal, Flávia. Tá travando, gente, a live aí? Alô, alô, oi, oi, oi. Então, tá travando aí, gente? Entenda que você... Opa, tá no 4G aí, vamos lá. Então, entenda que você, queridos, é um agente de transformação. Entenda que você é um agente que coopera. Oi, 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 voltou, voltou, voltou? Voltou aí, gente? Vamos lá, voltou, voltou? Hoje tá bravo, tá difícil, mas vamos lá, vamos continuar. Melhorou aí? Voltou? Amém, amém, aleluia. Glória a Deus, gente. Às vezes trava mesmo porque nesse horário tem milhões de lives sendo feitas e às vezes a rede não suporta. Travou, voltou. Oi, 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 oi. Oi, oi. Alguém me ouve aí? Normal? Mateus, normal, tá aí? Já que tá dizendo ok, voltou, meu bem. Pronto, melhorou. Então vamos lá. Então eu parei naquele ponto falando sobre quando você anda em sintonia com Deus, 100% da sua oração será respondida. Quando você está em sintonia com Deus, as suas orações serão respondidas e elas virão à existência. Então a sua oração desencadeia recursos celestiais que estão disponíveis ao seu favor, através de Deus, para te entregar aquilo que você está orando. Entenda algo que hoje se fala muito sobre a teologia do sofrimento. Entenda que as pessoas, os profetas do caos, eles irão se promover através de doenças, de depressão, de falta de dinheiro, de angústias, de síndromes, de infelicidade. Talvez você não saiba, mas eu perdi minha mãe, deve ter 45 dias, mais ou menos. Engraçado que enquanto ela estava bem, de saúde, não tinha um profeta para poder dizer, daqui tanto tempo eu vou colher sua mãe. Mas quando ela começou a adoecer, e praticamente nos últimos 6, 7 meses de vida dela, que de fato ela ficou acamada mesmo, passando a partir daí, não responder por si mesma, né? Ter espasmos,
teve um AVE, né, um AVE é um acidente vascular isquêmico, ou seja, o cérebro dá uma pane, mas depois ele volta e você começa a reconhecer o que está à sua volta e as pessoas. Aí a partir daí começou a se levantar profetas dizer, ela está partindo, ela está indo embora. Então, profetas do caos, profetas oportunistas, que quando olham para você e que veem você numa situação de falta de dinheiro, de doença, de angústia, de sofrimento, esses profetas oportunistas se levantam para poder dizer, põe tua casa em ordem, Deus está bravo com você, Deus está muito chateado com você. Entenda que pessoas vão usar essa teologia de sofrimento para poder dizer coisas que por vezes Deus não está dizendo. Então, você só pode tolerar doenças e crises a fim de que Deus possa te ensinar algo sobre o que você está passando. Eu sempre costumo dizer e digo isso para você, quando vier uma luta, quando vier uma crise, quando vier uma situação que está fugindo do seu controle, diga, ei crise, ei doença, ei falta de dinheiro, ei situação de aperto, por que você veio? Por que você está aqui? Qual o propósito de você ter vindo até mim? De você ter se instalado em minha vida ou na vida dos meus filhos, nos meus negócios ou na minha casa? Me diz o porquê que você está aqui e eu não te deixarei ir embora enquanto você não me abençoar, porque toda crise, toda luta, toda doença, toda falta de dinheiro, ela tem um propósito, elas vieram para você e elas não podem sair da sua vida, você não pode permitir que isso saia da sua vida sem antes abençoar você, porque toda situação é um processo que vem a fim de que te torne alguém melhor, a fim de que, sabe, a lógica da falta, da escassez, que é um processo que tem data de validade, seja apenas para te transformar em uma pessoa melhor. Você não é o que a crise diz que você é. Você não é o que a doença diz que você é. Você não é o que os outros estão dizendo que você é. Dignidade é aquilo que você pensa a seu respeito. E reputação é aquilo que os outros estão pensando sobre você. Então, o que é que você tem pensado acerca de você mesmo? Pare de dar importância com aquilo que os outros pensam de você. Se você tem pensamentos bons a seu respeito, se você conhece o que Deus pensa a seu respeito, né? Eu ouvi esses dias alguém dizer, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Talvez você duvide disso, mas essa é uma grande massa, isso é um grande aforismo, né? É uma grande sacada. Então, seja responsável por suas orações em Deus, sabe? Pare de tolerar lutas, crises, porque aquilo que você tolera nunca vai ser transformado, nunca vai ser mudado. Então, fora isso, você pode recusar toda sorte de doença, de peste, de fome, de necessidade, porque você está em Cristo Jesus. E o profeta Isaías disse que ele pagou um alto preço a fim de nos livrar desses males. Deus encravou na cruz. A Bíblia diz que um menino se nos deu, uma esperança nos foi dada, a fim de que toda a nossa culpa fosse expurgada, fosse paga lá na cruz. Deus se fez pobre para nos tornar ricos. Deus levou sobre si nossas doenças, nossos traumas, nossas ambiguidades, nossas incertezas. Deus encravou na cruz e nos deu um nome que está acima de todo nome, do qual os céus proclamam, a terra proclama, dizendo, Abba, Pai. Você tem um Pai que deseja responder às suas orações, um Pai que para tudo o que Ele está fazendo para poder ouvir você. Um bom Pai é aquele que mesmo cercado de pessoas e de convidados na sua casa, ou numa reunião, seja ela qualquer, dentro de casa,
Você já viu isso? Isso acontece com muitas das mães. Poucos pais agem da forma como a mãe age, que de repente ela está numa reunião, ela está conversando com uma amiga, ela está resolvendo alguma coisa dentro de casa e de repente seu filho chega, tropeça, cai, vem chorando, ela para tudo. Ela diz para sua amiga: "Hey, stop, please, só um minuto." E ela abraça a filha e vai fazer um calento ao filho e vai dizer: "O que foi, mamãe? O que aconteceu?" Ela vai dar atenção. Então, ao fazer isso, você está comunicando para quem está do lado de você: o meu filho é mais importante do que a nossa conversa. E Deus te trata com importância. Então, quando você ora, Deus para escutar aquilo que você está orando. Deus para conhecer o teu coração. Então, entenda algo. Pare de exaltar suas crises nessa manhã. Pare dessa cantiga de oração, onde você vive listando problemas, sabe? Aonde você gostaria que existisse soluções e resposta para cada um deles, sabe? Você precisa navegar num processo de intimidade com Deus. Você precisa parar de culpar a Deus. Por que eu sou assim? Por que eu estou assim? Por que essa resposta de oração não veio? Você precisa parar de culpar você. E você precisa entender que ao buscar o reino de Deus, ao se alinhar com Deus, que a sua vontade seja a vontade de Deus e não a vontade de Deus sendo a sua vontade. Porque muitas vezes nós queremos manipular a Deus em oração, em jejum. Mas quando você entende que a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, é boa, perfeita e agradável, você manifesta o reino de Deus e o céu sobre você. Talvez você está aí do outro lado, brigando, dizendo: por que ela terminou comigo? Por que ele terminou comigo? Por que Deus permitiu isso? Sabe por que Deus permitiu? Porque se você continua nesse relacionamento, ele poderia destruir sua vida. Você poderia destruir a vida do outro. Então, Deus não lida com atraso ou com ilegitimidade, mas Deus protege aqueles que Ele ama, como um bom pai, que seu filho ao pedir pão, Ele não dará escorpião, seu filho a pedir peixe, Ele não dará uma cobra. Pais maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus não nos dará as melhores coisas. Então entenda que algumas orações, talvez você intitula como aflição, mas é apenas uma forma sutil de você acusar Deus dizendo: eu tenho mais compaixão do que você, Deus, por isso que eu estou orando por isso. Sabe? Entenda que talvez você esteja dizendo, orando por um problema, e você está enfrentando, que é legítimo. E você está de forma sutil dizendo: eu me compadeço mais pelo problema do outro, por aquilo que eu estou passando, do que o Senhor. Então, orações de autopiedade são aquelas que você pensa que Deus vai perceber sua condição e vai vir e vai te salvar imediatamente. Mas nós esquecemos do verso 33, desse mesmo capítulo de Mateus 6, que diz assim: busquem em primeiro lugar ao reino de Deus. Olha só o que o verso 30 diz: se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acha que Ele cuidará de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar. Não se preocupem tanto em adquirir, em vez disso, prefiram doar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha é quem se prende a essas coisas. Mas vocês, quando conhecerem a Deus, saberão como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade iniciativa e todas as provisões de Deus. Não se preocupem com as vossas perdas, porque vocês descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas ou serão supridas. Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a ansiedade, o medo rouba sua oração e rouba as respostas que Deus tem para a sua vida.
A ansiedade e o medo são necessidades de uma vida diária, de uma vida cotidiana. Elas só têm fim em si mesmas quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, os céus, a sua justiça, a sua vontade. Quando você coloca o seu coração em oração para buscar primeiro o reino de Deus, dizendo: estabeleça a tua vontade, seja feita a tua vontade no meu casamento, na vida dos meus filhos, no meu emprego, na minha saúde, na minha vida, nos meus negócios, no passo que eu vou tomar adiante, nas decisões que eu tenho que decidir hoje, mais tarde, ou à noite, amanhã, nos próximos dias. Seja feita a tua vontade, Senhor. Quando você vai para o centro do querer de Deus e da vontade de Deus, você se alinha, você abre mão, a fim de que a vontade de Deus prevaleça. Porque se não tivermos cuidado, nós vamos querer que sempre nossa vontade prevaleça e que sempre nossa vontade seja aquilo que nós queremos. Quando na verdade a oração não é o meio para você dar um jeitinho de conseguir, né? Você talvez é mãe e pai, você sabe como um filho consegue as coisas do pai. Você sabe. E Deus, Ele ama você porque você tem um jeito único, um jeito especial. E quando Deus olha para você, quem viu o rosto de Deus não tem medo de cara feia. Quem conhece o rosto do seu pai não tem medo do que o diabo e as pessoas vão falar. Quando Deus chama você, entra para o teu quarto, fecha a porta, vamos falar comigo, eu quero ter um particular contigo. Muitas vezes, filhos ingratos ou mal educados, ou filhos que estão desalinhados, ele já pensa: Deus está com a mão aqui escondida por trás, com a havaiana de pau, para acertar contas comigo e me pegar e me bater. E ao contrário, quando Deus senta com você, assim como o filho pródigo, a palavra pródigo significa gastador, aquele que gastou sua herança, suas oportunidades, seus dias, sabe? A Bíblia diz que ao voltar para casa, o seu pai, ali essa parábola do filho pródigo não tipifica o filho que sai de casa, mas fala acerca de um pai que ficava avistando, que ficava olhando para o portão, para o horizonte, esperando o seu filho retornar. E quando o seu filho retorna, ele diz: mate o melhor novilho, prepare a túnica, dê um anel, coloque sandálias, vamos fazer festas, porque esse meu filho estava morto, mas ele ressurgiu. Isso é uma forma de oração, porque o seu filho, o filho pródigo, estava lá comendo das bolotas que caíam dos porcos, comendo comida junto com os porcos, mas quando suas escamas dos olhos caem, ele diz: eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele faz uma oração que prontamente é respondida. E talvez você está como o irmão do filho pródigo, em casa tendo tudo, sendo cuidado, abençoado, mas insistindo em viver reclamando que você não é atendido por Deus. Então, entenda algo, que a ansiedade e o medo, elas são necessidades e manifestações diárias de qualquer ser humano. E elas só podem ter um fim, isso só pode ser estancado à medida que você entra em oração com Deus. Quando você coloca o seu coração em Deus, a fim de que Ele realize o querer e a vontade dEle em todas as áreas da sua vida. E que se todas as áreas da sua vida forem alcançadas pelos céus nesta manhã, vai haver soluções para os seus conflitos, vai haver curas para as suas doenças, vai haver prosperidade para as suas falências, porque quando o reino domina sobre nós, entenda isso, quando a justiça de Deus, que é o caráter dele, é estabelecido sobre nós, nós passamos a orar, não apenas por nossas necessidades básicas, mas nós passamos a carregar necessidades básicas dos outros por meio das nossas orações. E aí nós esquecemos de orar pelo que Deus não quer. De forma alguma que oremos de forma egoísta, mas nós passamos a orar pelas promessas que Ele fez,
pelo que ele disse, pelo que ele falou. E se você está ouvindo Deus, é porque você está orando por coisas que ele quer falar. E se você não está ouvindo Deus, é porque você está orando por coisas que ele não quer falar. Mude de assunto, comece a falar de coisas que Deus está querendo falar ou que Deus está querendo ouvir. Sabe? A Bíblia diz que ele sonda o coração, ele sonda o meu coração, ele sonda o seu coração a fim de capturar o que você está desejando, o que você está pensando, o que você está orando. Deus criou você para ir muito mais além do que apenas responder seus pedidos. O mais importante não é a resposta que você veio buscar hoje, e sim saber o que Ele quer de você nesse mundo, qual o seu propósito, qual o seu chamado, qual a sua missão. Quando você permite estar debaixo do senhorio de Jesus, Ele vai prover favor e graça, o favor dele vai visitar você, vai haver uma convergência em todas as áreas da sua vida para te trazer condições favoráveis. Então, porém, é muito perigoso quando você ora apenas por dinheiro. Quando você gasta seu tempo orando por uma melhor profissão, por relacionamentos, etc., querendo ser feliz, querendo se autossatisfazer o seu mater ego, né? O seu ego. Quando você, ora por tudo isso, que são coisas legítimas, Deus pode te dar, mas quando Ele te dá o carro que você quer, a empresa que você quer, a esposa ou o esposo que você orou, que você desejou, que você quer, a viagem dos seus sonhos, você vai perceber, queridos, que muito das coisas que você orou, elas não vão trazer o contentamento total. Porque você precisa entender que ao orar você precisa receber o senhorio de Jesus. E quando você recebe o senhorio de Jesus, você vai ver que tudo aquilo que você ora e que você recebeu, mas se ele decidir sacudir, você vai ser alguém estável, porque seu coração não está no dinheiro, seu coração não está numa casa de 4, 5 ou 6 andares, não está numa conta bancária, não está numa beleza escultural do seu corpo, não está em ações para a sua empresa. Você vai entender que você é uma pessoa estável, porque você está enraizado nele, porque você pertence a Ele. Então pense comigo, nós sempre estamos lutando por coisas para nós, e pouco estamos lutando por aquilo que realmente vai mudar a humanidade. Vou repetir isso. Talvez você esteja sempre lutando por coisas para você. Um celular novo, uma casa nova, uma roupa nova, um carro novo, a viagem dos sonhos, uma faculdade para os seus filhos. Isso é importante, sim. Você deve orar por isso, sim. Mas você precisa entender que poucas vezes nós oramos por aquilo que realmente é importante para a humanidade. Ore pedindo a cura desse Covid. Ore pelo país onde você reside, onde você está, e comece a clamar: venha a tua cura, venha o teu reino. Toda essa pandemia, todo esse isolamento é uma oportunidade de Deus resgatar você para o centro do querer e da vontade dele. Acredite, tudo que você orou e que por vezes você já tem, porque você é alguém abençoado. Eu sou abençoado, seu nome é prosperidade, você é um sinônimo de bênção. Mas entenda algo nesta manhã, que tudo aquilo que nós oramos, como disse a minha esposa numa live aqui esses dias para trás, gente do céu, quando eu olho aqui à volta, eu também gosto de tênis e sapato, mas gente, cara, meu Deus, se você olhar aqui, eu estou no nosso quarto aqui, você vai ver que tem tanta roupa, coisa na etiqueta, bolsa, sapato. Eu disse: meu Deus, eu casei com uma centopeia. E ela disse esses dias chorando: amor, tudo isso que eu tenho agora não dá para usar. O que eu vou fazer com isso? E aí você começa a perceber, não que seja errado, mulherada, se arrume mesmo, fique bonita, pare de andar descabelado de qualquer jeito. Não é isso. Mas muitas vezes nós colocamos as nossas emoções, nós colocamos o nosso coração, nós colocamos nosso dinheiro, nós envolvemos, em coisas. Então, nós adoecemos não por coisas, nós adoecemos por conta de pessoas.
Do mesmo jeito que pessoas nos formam, pessoas irão nos deformar. Mas você precisa de pessoas para ser curado, para ser sarado. Pessoas, fala de relacionamento interpessoal. E você precisa ter o seu relacionamento interpessoal com Deus. Havia um jargão antigamente que dizia: 6 horas por mim. Pessoas que vivem na dependência da oração do outro. Pessoas que vivem na dependência do clamor do outro. Claro, você ter parceiros de oração intercessores é a melhor coisa que existe. E eu te convido, ore por mim, clame por mim. Se levante em prol da minha vida, da minha casa, do meu ministério, junto com a minha esposa Ana Flávia. Seremos gratos pela sua oração. Isso irá nos sustentar, mas eu e minha esposa precisamos descobrir que a nossa oração é a forma do qual Deus vai conseguir responder os nossos anseios. Então, pense comigo. Às vezes você está lutando por coisas para você, tipo um aumento salarial, um carro, ganhar presentes, ter uma condição de vida excelente. Mas poucas vezes o seu foco está em caminhar com Jesus e descobrir o que Ele quer de você. Nosso chamado não foi para nos tornarmos ricos, e sim para ver o domínio de Deus sobre a vida das pessoas através de uma experiência com Deus de oração, aonde a oração traz cura, libertação, onde feridas são saradas pelo poder que há no seu nome. Porém, o que traz à existência todas as coisas na sua vida chama-se oração. Se você está querendo que algo exista em sua vida, seja ele domínio próprio, seja ele uma cura, seja ele uma porta aberta, seja ele um milagre extraordinário, você vai conseguir isso. Essas coisas irão se materializar através de uma palavrinha chamada oração. Oração. Então Deus nos traz como representativos, como representantes, como embaixadores da sua nova realidade, quando, através da oração, Ele tem acesso ao nosso coração, a fim de nos empoderar, de mostrar o seu poder, de operar em nós, para que através de nós possamos ser um modelo, um arquétipo de coisas extraordinárias que Ele quer fazer em prol das pessoas. Orações sem respostas. Os discípulos sabiam disso. O ponto aqui é que eles estavam acostumados a ministrar com poder. Os discípulos sabiam que quando eles oravam, o reino se manifestava na vida das pessoas. Mas eles não toleravam não conseguir expelir demônios. Vocês veem que eles irão de encontro com uma cidade onde demônios se manifestavam. E eles oravam, eles clamavam, e esses demônios não saíam. E eles voltam para Jesus frustrados. E ele diz: ei, nós oramos por manifestação. Nós clamamos dizendo: sai demônio da vida dessas pessoas. E eles nos submeteram. Eles saíram. E Jesus olha para eles e diz: não colocai o coração nisso, não vos alegrais porque os demônios se submetem a você, não vos alegrais apenas porque vocês oram e a resposta vem para suprir suas necessidades. Alegrai-vos em saber que o vosso nome está escrito nos céus. Entenda isso. Pare de criar teologias que vão confortar as suas dores. Há teologias dizendo: Deus não te respondeu porque não é o tempo dele responder. Eita, estou sentindo. Teologias que vão dizer: Deus não respondeu porque tudo o que você tolera não pode ser transformado. Deus, por vezes, já respondeu você, mas você está tão ansioso, tão preocupado, que você não conseguiu decodificar a resposta que Ele está te dando nesta manhã. Há teologias que dizem: é tempo de Deus para isso e não é tempo de Deus para aquilo. Eu, porém, vos digo, se você estiver alinhado com Deus, se você clamar a Ele, se você obtiver o coração de Deus, Ele irá responder suas orações. Ele irá manifestar sobre sua vida, sobre sua casa.
Pare de aceitar isso. Pare de olhar para você e deixar que pessoas falem que as suas orações não estão sendo respondidas porque você é um pecador. Porque você, não tem Deus na sua alma, no seu coração. Entenda que nada do que você faça vai mudar a bondade de Deus, porque Ele já pagou o alto preço. Um preço de cruz, a morte, a fim de nos dar todas as coisas. Então, jejuar, orar, não é apenas um monólogo onde você fala. Os judeus têm algo a nos ensinar. Quando você vê o Net Geo ou tantas reportagens do Muro das Lamentações, você vai ver que eles ficam assim. Eles passam meia hora orando e meia hora em silêncio, porque eles falam, e o mesmo período que eles gastam falando, eles gastam em silêncio a fim de ouvir a voz de Deus. E o que você precisa fazer nesta manhã, a despeito das suas orações? Silencie suas vozes. Calem-se as vozes das suas emoções, da sua incredulidade, as vozes que têm perturbado você, a fim de que você escute qual a boa, perfeita e agradável palavra que Deus tem para a sua vida. A oração não é uma fórmula para você ganhar pontos para obter uma resposta satisfatória ao seu pedido. O jejum refina o seu foco. A oração aumenta o seu crescimento, aumenta a sua fé. A oração te prepara para ouvir Deus. A pergunta hoje, nessa manhã, é assim: Deus está querendo me libertar? Deus quer me evidenciar? Deus quer me prosperar? Deus quer me curar? A outra pergunta que você deve fazer para você é: o quanto que eu quero essa cura? O quanto que eu quero esse milagre? O quanto que eu quero essa libertação? Mateus 11:12 vai falar sobre quando nós oramos e jejuamos, o Senhor vem e confirma aquilo que ainda não aconteceu por meio da nossa oração. Mas você precisa se alimentar, você precisa internalizar no seu coração que as coisas que ainda não aconteceram estão diante dele e ele preparará a sua hora Cádiz, o seu tempo Kairós, porque Deus ele não vai te deixar envergonhar diante das orações que você clama. E se ele não vai te deixar envergonhado, é porque ele diz: ora, porque eu vou colocar em suas mãos. Ore, mas seja ousado. E entenda que ao orar, você se torna parte do processo da cura, do milagre, da libertação e de todas as bênçãos de Deus por meio da sua oração. Deus não nos frustra, porque Ele é um Pai perfeito. Se Ele falou que vai fazer algo por você nesta manhã, então relaxe, descanse, relax, porque se Ele te prometeu uma coisa, Ele não vai mudar aquilo que Ele já deu o sim e o amém para você. Mas a ideia de Deus é construir com você, por meio da sua oração, um relacionamento para que Ele, ao responder suas orações, Ele também possa manifestar na sua vida as coisas celestiais, as coisas que estão nos céus. Então, entenda algo nessa manhã. Eu vim aqui para te dizer que todos nós temos ramos de orações, pedidos, e muitos desses ramos é um encorajamento para que você possa permanecer em oração. Se Deus responder, vou deixar, nós vamos salvar a live, beleza. Então, se Deus responder suas orações de pronto, como um miojo, né? Que você coloca ali com 2 minutinhos no micro-ondas, ele já tá pronto. Entenda, você vai abandonar o caminho da oração. Então as crises, as lutas, os seus pedidos de oração, aquilo que Deus coloca no seu coração, no seu íntimo, na sua alma, é uma forma de Ele manter você conectado a Ele. Ei, eu te faço uma pergunta nessa manhã. Você é alguém que vive dentro de uma farmácia? Você vai na farmácia todo dia, toda hora, assim como você vai numa padaria para comprar pão? A resposta será não. Você só vai na farmácia se você adoecer. Você só entra numa farmácia para comprar um medicamento se você estiver padecendo alguma enfermidade ou se for uma pílula anticoncepcional, porque isso você não encontra em supermercado. Mas fora isso,
você não vai numa farmácia cotidianamente. Então você só pode ter um caminho de oração quando, por vezes, você tem pedidos de oração, alvos, focos em orações por sua vida, por seu casamento, por sua família, pela humanidade. Aí você vai gastar tempo orando, a fim de que Deus manifeste a resposta dele sobre sua vida. Então, quando você anuncia que Jesus cura, liberta enfermos, que cegos vão enxergar, que aleijados vão andar, que os surdos vão ouvir, você de forma clara está dizendo que existem rompimentos que Deus quer trazer através da sua oração, da minha oração e das orações que estão sendo clamadas. Entenda que quando você fica a sós com Deus, você vai trazer para Deus áreas da sua vida que precisam de milagres, que precisa acontecer milagres do qual você está buscando. Quando você ficar sós com Deus, quando você ora a Deus, quando você clama a Deus, quando você expõe uma área da sua vida para Deus, você está dizendo: Deus, eu preciso de uma resposta, de um milagre nessa área. E quando você chega diante de Deus, Deus vai usar o seu tempo a fim de que o milagre dele se manifeste. Então esse é o tempo para você descansar. Você já orou, você já pediu sua cura, sua libertação, você já pediu a cura das suas emoções, você já clamou, você já entrou em juízo com Deus, em oração com Deus. Então sabe o que Deus quer que você faça? Esse é o seu momento de estar convicto de que aquilo que você orou diante dele, Deus vai te responder e Deus vai te abençoar. Então, a violência desse verso aqui, vamos ler lá, Mateus 11, 12. Para a gente finalizar essa live, eu acho que a gente vai ter 2 minutos. Mateus 11, 12. Diz assim, Mateus 11, 12. Deixa eu pegar outra Bíblia aqui. Mateus 11, 12. Abre aí comigo para a gente finalizar essa oração, que é uma violência, não é uma violência verbal, mas é uma atitude ousada de fé. É uma violência de fé. Então Mateus 11, 12, para a gente finalizar, diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, as suas orações é uma forma de fé absurdamente violenta. É um esforço que você faz alinhado com Deus, a fim de que aquilo que você está orando seja conquistado por você e seja materializado sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua casa. Se você foi abençoado por essa mensagem, se você foi impactado por essa mensagem, clique no aviãozinho, escolha pelo menos 5 pessoas para você enviar, em nome de Jesus. Sabe, eu quero abençoar você nesta manhã. Aqui na nossa página, essa mensagem também vai estar no YouTube, beleza, gente? Então, clica na bio, na nossa bio tem o nosso endereço lá do canal no YouTube. Compartilhe essa mensagem, receba a resposta às suas orações desta manhã. Eu oro a fim de que os teus milagres se materializem, a fim de que todas as tuas orações sejam permissões alinhadas com Deus, a fim de que elas se tornem real, que milagres te alcancem nesta manhã, que quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, teus milagres irão correr atrás de você. Eu te abençoo nesta manhã. Valeu, primo Kesla, que está lá em Uruaçu, meu primo Jéssica, que está lá em Angra dos Reis, Juninho, todos aí de fora do país, na França, meus cunhados. Deus abençoe, Deus honre você. Minha esposa linda, te amo. Deus te abençoe em nome